Oi, turma! Vamos de matemática. Então, o que a gente vai ver na página o que a gente vai ver em matemática? Nós vamos ver geometria, formas geométricas. Nós vamos da página 24 até a página 28. Bom, estamos iniciando um novo capítulo, geometria, divisão e tempo. Mas vamos começar com a parte da geometria. Bom, lados e cantos. O que a gente quer falar sobre lados e cantos? Nós vamos falar sobre figuras geométricas, mais especificamente sobre polígonos. Vamos lá. Observando essas duas imagens, certo? Joana está pensando em fazer um curso de pintura e desenho. Ela aprecia obras que usam essas formas geométricas. E ali tem dois exemplos. Um barquinho, esse barquinho, de Zaqueu Pedrosa, e o mapa mundo no estilo de Piet Mondrian. E ali embaixo tem algumas perguntinhas. Quais são as figuras geométricas que vocês conseguem identificar nessas duas figuras? Por que você acha que o autor da segunda obra deu o nome a esse quadro? Você já viu outros quadros com figuras geométricas? Se não, pesquisem para vocês conhecerem um pouco mais. Página 26. Já que a Joana ficou tão inspirada e é o tipo de obra que ela gosta, ela resolveu fazer um quadro utilizando figuras geométricas. Vocês vão seguir mais ou menos a linha do que está pedindo ali no livro, na página 26. Uma régua, folha de papel de qualquer tamanho e lápis colorido. Seguir conforme a sequência que está ali. A primeira, uma régua, apoiar, fazer traços e, como pede ali no livro, faça uma média de 12 traços, cortando o outro. E vocês vão pintar de acordo com o que está pedindo ali. Quando forem triângulos, quando forem quadriláteros, ou seja, triângulos, 3 lados. Quadriláteros, 4 lados iguais. Pentágonos, 5 lados. Quando aquela figura que vocês fizeram, quando se encontraram, tiverem 5 lados. E o amarelo, qualquer outra figura. Sigam essa linha. Não precisa ser na folha branca. Se tiverem folha branca, ok. Mas vocês podem fazer no livro, no caderno de matemática, tá? Bom, prof, mas o que é polígono? Polígonos são figuras formadas por linhas retas e essas linhas não se cruzam. E linhas retas fechadas. 27 tem um jogo de realidade virtual. Vocês vão entrar como se fosse numa sala e vocês vão ter que encontrar as figuras que vão sendo pedidas. Façam porque é um jogo para que auxilie vocês a identificar alguns tipos de polígonos. Vou mostrar alguns para vocês agora. Deem uma olhadinha. Triângulo possui 3 lados. Um polígono quadrilátero possui 4 lados. Um pentágono possui 5 lados. Um hexágono possui 6 lados. Um heptágono possui 7 lados. Um octágono possui 8 lados. Esses são de alguns que a gente pode ir identificando e encontrando no decorrer das atividades. Alguns recebem um nomes especiais, como trapézio, como retângulo, como quadrado. Mas outros recebem o nome, como esses que eu falei para vocês, de acordo com a quantidade de lados, certo? Todos os polígonos têm a mesma quantidade de lados, de linhas retas, e a mesma quantidade de ângulos. Lembra quando a gente estudou antes para a gente saber identificar o que era a aresta, que são as retas, certo? E a gente identificava também a vértices. As vértices era aquele encontro. Ali naquela vértice é onde a gente vai encontrar os ângulos. Deem uma olhadinha nessa figura que eu vou mostrar para vocês. Onde está cada lado, ou seja, vou dar um exemplo de um triângulo. Quantos lados tem? 1, 2, 3. E quantos ângulos tem? 1, 2, 3. Agora vocês vão fazer isso do mesma contagem, só que vocês vão fazer com um quadrado e vocês vão responder ali. Quantos lados tem esse quadrado e quantos ângulos tem esse quadrado? Após vocês fazerem isso, vocês vão notar que existe uma diferença entre o formato de ângulos do quadrado e do triângulo. O quadrado tem os lados dos ângulos retos. O que seria isso? Um quadrado com ângulo reto.
Ângulos retos são formados por linhas perpendiculares. Por que perpendiculares? Porque elas vão se cruzar num determinado momento onde vão fazer os ângulos. Deem uma olhadinha nessa figura que eu vou mostrar para vocês. Essas aqui são linhas paralelas, ou seja, elas não se cruzam, vão uma do ladinho da outra. Sobre ângulos perpendiculares, vocês vão ver nessa figura aí. Elas se cruzam e formam um ângulo, aquele quadradinho ali, ângulo de 90 graus. Essas linhas são perpendiculares, elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Esse ângulo é formado por uma linha horizontal e uma vertical, certo? A gente estudou agora os lados e os cantos de uma determinada figura. Que figuras são essas? Os polígonos. E o que são polígonos? Polígonos são figuras de linhas retas que são fechadas, tá? Não tem nenhum espaço aberto e essas linhas não se cruzam, elas não fazem nenhum tipo de cruzamento, elas são retas. Aqui, 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 aqui e fechado, não tem nenhum espaço aberto. Então, os polígonos, eles possuem a mesma quantidade de ângulos e a mesma quantidade de lados. 1, 2, 3, 4, 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5 ângulos. Bom, e qual a diferença entre o ângulo de quadrado e o ângulo de triângulos? Bom, o quadrado é formado por linhas retas, os ângulos, como esse e esse. E vocês podem ver que o triângulo tem leve inclinação. Pentágono, a gente consegue ver que possui linhas retas e linhas levemente inclinadas. Essas linhas retas, quando se encontram, quando se cruzam, são chamadas de perpendiculares. Ou seja, deem uma olhadinha. Essas duas linhas aqui, uma na vertical e uma na horizontal, são linhas perpendiculares, porque elas se cruzam aqui e formam um ângulo de 90 graus. Prestem atenção, se eu completar aqui no quadrado, temos linhas retas. E nós vamos formar mais um ângulo de 90 graus. Todos esses 4 cantos são ângulos de 90 graus. Se eu faço uma linha levemente inclinada, como se eu fosse fazer um triângulo, já não fecha um ângulo de 90 graus. Todos os polígonos quadrados, eles são um ângulo de 90 graus, formado por linhas perpendiculares. Ok, turma? Bom, vou passar as atividades para vocês. Não esqueçam de ir na realidade virtual, porque nesse joguinho vocês conseguem ter uma visualização melhor de algumas figuras geométricas. Tá bom, turma? Beijo, boas atividades e até mais.